Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã e ter a sua presença aqui no programa Primeiro Deus. Você é muito bem-vindo. Você pode estar aqui no estado de Santa Catarina ou em qualquer outro estado do Brasil nos assistindo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter a sua companhia. Todos os dias, bem cedinho na manhã, nós temos um encontro marcado. Eu quero sugerir que você faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. Não saia para as atividades do dia a dia sem antes gastar tempo com Deus, ouvindo a palavra e orando, apresentando a Ele as tuas necessidades. Hoje vamos estudar mais um milagre operado por Jesus e ver quais as lições espirituais que vamos tirar desse milagre. Nós veremos hoje que Jesus libertou um homem da possessão demoníaca. No tempo de Cristo ou durante o seu ministério terrestre, as forças do inferno elas foram desafiadas e abaladas. E você vai perceber na Bíblia o relato de várias pessoas que foram possuídas por demônios. Como Jesus lidou com isso? Com que autoridade ele expeliu esses demônios? Bom, é o tema que hoje vamos estudar, por isso você é muito bem-vindo. Quero convidar você também a estar atento aos quadros que temos aqui no programa. O Momento da Saúde, o Momento da Oração Intercessora com os Pastores. E você pode, pelas nossas redes sociais, mandar também o seu pedido de oração. Nós estamos incluindo esses pedidos aqui em nossas orações. Os pastores estão orando por esses pedidos, então pode mandar o seu pedido que você vai ser atendido. Quero aproveitar e convidar você também para acessar a nossa plataforma de estudo da Bíblia, que é o nosso site bibliamais.com.br. Nesse site você encontra vários estudos bíblicos disponíveis, gratuitos, para você aprofundar seus conhecimentos. Anota aí, bibliamais.com.br. E aqueles que acertarem 70% das lições poderão, no final, ter acesso ainda a um certificado de conclusão do estudo, que você pode imprimir, fazer uma bela moldura e guardar na sua casa como lembrança desse aprendizado da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro da saúde aqui no programa Primeiro Deus. Sabe que ter saúde é religião em sua essência, porque nós somos o templo do Espírito Santo e Deus quer habitar num templo saudável. É por isso que estamos recebendo essa semana a doutora Lois, que vai nos ajudar a cuidar melhor. É a Lois Lane Perito Melo. Ela é otorrinolaringologista e também da medicina estética. E ela vai dar conselhos muito especiais para todos nós essa semana. Obrigado, doutora, por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço. Eu sei que a sua vida é muito corrida, né? Então, tirar esse tempo para trazer uns conselhos é muito especial para nós. Obrigado, viu? Obrigada. Ontem vimos um pouquinho a respeito dos cuidados que devemos ter com a questão da nossa audição e a gente quer explorar um pouquinho mais esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre essa cera que a gente tem no ouvido e o uso de cotonetes. Quais os principais cuidados que nós pais devemos ter com nossos filhos, né? Então, um dado curioso, nós temos 20 mil cílios no conduto auditivo externo. Cílios, pelinho, dentro do canalzinho do ouvido. São quase imperceptíveis, então. São quase imperceptíveis, assim. E eles têm um movimento ciliar, eles têm a função justamente de liberar a cera produzida ali. Libera para fora, vai colocando para fora? Vai colocando para fora. E isso cai, você não percebe, sai espontaneamente, você nem vê, né? E é assim que funciona, Deus fez assim, né? E é perfeito. A gente produz cera para uma proteção do ouvido, que lá atrás tem a parte nobre do ouvido, membrana timpânica, ouvido médio, e aí vem toda a função do ouvido interno, que é onde manda o som para o cérebro para ser processado. Então tem que ter uma proteção para não ficar exposto ao ruído alto, a não ficar exposto à poluição, enfim, qualquer fator externo. É um tipo de lubrificante? É tipo de um lubrificante, é como se fosse uma oleosidade da pele. Inclusive, pessoas que têm muita tendência a ter dermatite seborreica, ou pele oleosa, produz uma maior quantidade de cera. É natural. Então, junto com o cuidado do uso do cotonete, que seria, eu vou falar esse primeiro que foi o que o senhor perguntou,
A gente não deve, lógico, acho que todo médico já deve ter dito para alguém alguma vez na vida que não se deve passar o cotonete. Ah, mas como é que eu vou limpar o ouvido? Alguém vai olhar de fora e vai ver sujo. Não. Você tem que deixar a água entrar no ouvido no banho, não há problema nenhum. Deixar a água entrar, se você não tiver um problema crônico de ouvido, né, uma infecção crônica, deixa entrar. E ao sair do banho, para secar, você coloca no seu dedo mínimo um tecido fino, como se fosse uma fralda de limpar boca de criança, né? E a criança você pode ensinar para a criança, coloca ali e isso você faz o movimento de limpeza do ouvido. Até onde o dedo alcança. Até onde alcançar é a maneira segura para quem olhar de fora não encontrar sujeira. E o que ficar lá dentro é a proteção natural do ouvido para proteger o seu ouvido, certo? Mas o cotonete então não se usa? Não se usa, porque o cotonete quebra os cílios e com o tempo não vai mais ter esse movimento ciliar. Certo? De limpeza natural. E quem tem a tendência de produzir cera, acumulando a cera vai ter uma perda auditiva e a pessoa vai perceber que está ouvindo menos. Observe se a sua pele é oleosa, se tem dermatite seborreica. Você fazendo um tratamento com shampoo, um tratamento de pele para a pele oleosa, isso influencia para que diminua também um pouco a produção da cera. E lógico, tem gente que tem tanta produção de cera e não tem como limpar. Aí tem que ir a um otorrinolaringologista, olhar, tendo cerume, a gente faz a remoção segura dessa cera para não ter a perda auditiva. Mas a questão de não usar o cotonete na criança, isso é uma coisa recente? A gente vê até comerciais de TV onde se falam, né, ali se insinua, tem até um personagem de uma marca de cotonete que ele usando o cotonete nos ouvidos. Não, pastor, não é recente, isso já é assim, não precisa nem ser otorrino, né? A gente aprende isso na faculdade, eu sou formada há quase 30 anos, para saber que os pediatras orientam da mesma forma, para saber que principalmente na criança não deve usar. Se o pai usa o cotonete na criança, ele vai estar ensinando ao filho a usar. Uma hora esse filho vai achar um cotonete no banheiro e vai usar, vai colocar. E de repente bate uma bola ali, ele bate a cabeça em algum lugar, ele cai sem querer, esse cotonete vai entrar e vai fazer um dano muito maior e às vezes até irreversível. Então não se usa cotonete, a gente não compra. Cotonete usa para maquiagem, para tirar quando a pessoa vai fazer um delineado e borrou e põe o cotonete ali para limpar, é assim que eu costumo dizer. A gente até tem um trocadilho que a gente fala que o ouvido se limpa com o cotovelo. Entendi. Então, assim, o cotonete realmente é proscrito. Então, se a pessoa tem acúmulo de cera e tem tendência a produzir cera, vai ter que procurar um médico com uma certa frequência para fazer uma limpeza segura. Caso contrário, limpe com água no chuveiro, deixe entrar e seque com um dedinho, com um paninho fino. E o resto, deixa os seus cílios ali fazerem o trabalho. Olha aí que interessante, né? Às vezes a gente está acostumado, né, e visualiza tanto isso que acha que é comum. Muito obrigado pelos seus conselhos de hoje. Bom, a doutora Lois Ley vai estar com a gente a semana toda. Nós vamos falar ainda essa semana sobre garganta, nariz e também sobre medicina estética. Por isso você não pode perder os quadros da saúde dessa semana. Vamos agora então com os nossos pastores no momento da oração intercessora. Olá, meus amigos, feliz terça-feira, é o momento da oração e nós estamos aqui orando por você. Eu gostaria que você soubesse que há uma equipe orando por cada pedido que chega ao nosso estúdio. Aqui na tela tem o nosso Instagram para você enviar o seu pedido. O Dácio Carvalho, por exemplo, ele está pedindo oração pela vida dele, pela decisão ao lado de Cristo Jesus e assim como ele, diversas pessoas têm feito seus pedidos chegar até nós. Aqui nós somos uma família, aqui nós somos seus amigos orando por você. Então você pode pedir, pode colocar aí no Instagram o seu desejo do coração ou até fazer um agradecimento especial por algo especial que aconteceu ali na sua vida. É muito bom estar contigo e nessa manhã eu quero dizer que nós vamos a um texto da Bíblia que se você tem condições de abrir comigo, eu vou pedir que você abra. É Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Aqui diz assim, próprio Jesus falando, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. A Nova Versão, na linguagem internacional, diz assim, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Jesus é aquele Salvador atrás da porta.
Em Apocalipse, capítulo 13, ele está à porta e bate. Ele vai atrás dos seus filhos. Ele ouve as nossas petições, ele ouve as nossas orações. Ele está aí, a nossa busca, a nossa procura, esperando que a gente abra o coração a ele. Nessa manhã eu quero orar em especial por aqueles que são pais. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu vi aquele menininho parecido comigo, todo enrugadinho. Nós que somos pastores, a gente visita muitas pessoas no hospital, o que mais a gente ouve é: pastor, meu filho é lindo, tem a orelha da avó, tem o queixo do pai, tem o cabelo da tia. Na verdade, os bebês nascem quase todos iguais, enrugadinhos, vermelhinhos, mas para os pais eles são especiais, são lindos. Cada pai acha o seu filho lindo, em especial o seu. Mas quando eles crescem, você sabe que vem a adolescência, vem a fase mais difícil das escolhas, os vieses ideológicos. E talvez eu esteja falando para pais aqui que enfrentem esse problema com os filhos que estão agora talvez até afastados de Deus, os filhos que não creem mais no Deus bíblico, o Deus cristão, talvez filhos que até deem algum trabalho para os pais, envolvendo-se em vícios, com dificuldades na escola. Eu não sei se você tem um filho nessa fase, na adolescência. Eu tive 2 filhos nessa fase. Eles estão passando essa fase, eu digo para você, é uma fase pesada. E sabe como eu tenho orado por eles? Eu tenho orado assim: Senhor, afasta os anjos maus dos meus filhos. Faça com que os meus filhos sejam guardados no teu coração, porque nós estamos lutando, e esse tempo é um tempo de trevas espirituais. Nós estamos lutando contra as potestades, contra o mal, que querem tomar os nossos filhos de nós, desviar os nossos filhos da palavra. Se você é mãe ou se você é pai, se você está buscando algo para os teus filhos, se você está buscando fazer com que os teus filhos andem no caminho do Senhor, talvez eu fale agora para uma mãe que não dorme à noite, enquanto seu filho não chega da balada, enquanto ela não ouve o filho bater a porta, entrar em casa, alguém que está preocupado com a saúde física do seu filho. Eu digo a você, se nós buscarmos a Deus em oração, Ele salvará nós e os nossos filhos. Jesus é aquele que veio, lembre-se disso, ligar os filhos aos pais e os pais aos filhos. E nessa manhã nós vamos orar por esses filhos queridos. Eu convido você, onde você está, fechar seus olhos. Se você puder se ajoelhar comigo, nós vamos entregar nossos filhos e nossas filhas ao Senhor Deus, que nos dá todas as respostas que nós precisamos no momento certo. Vamos ajoelhar ou vamos orar juntos? Convido você. Querido Deus, nessa manhã em que oramos pela família, em que oramos por filhos queridos, oramos por essa herança tão linda que o Senhor nos deixou. Nós queremos pedir que o Senhor cuide deles ao atravessarem as fases mais difíceis da vida. Aquele pai ou aquela mãe que se levantou cedo hoje, talvez já preocupado com um filho ou uma filha, ou talvez uma avó preocupada com um neto, que o Senhor possa dar a todos nós alegria, esperança de que nossas orações no Senhor serão respondidas no momento certo, da forma correta. Nós queremos aqui expressar, Senhor Deus, a nossa confiança total em Ti, que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor realize a obra que precisa ser realizada na vida dos nossos filhos, para que eles Te encontrem. Nós oramos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento de juntos estudarmos a Bíblia, estudar mais o milagre operado por Jesus. Estamos numa série muito especial aqui no programa Primeiro Deus, aprendendo sobre os milagres de Jesus. É verdade que 2000 anos se passaram desde que Jesus esteve nessa terra, mas Ele não perdeu o seu poder de operar milagres. E ainda hoje, em pleno século XXI, todos os dias, Ele tem feito milagres, sinais e maravilhas a favor de seu povo. E se você tem no seu coração o desejo, se você está buscando por um milagre, você está no lugar certo. Nós queremos fazer desse programa matinal
um programa de busca de milagres, da busca do Senhor, para que Ele opere em nossa vida todas as mudanças que Ele deseja operar. Por isso, você é muito bem-vindo aqui no programa. Quero aproveitar e dizer para você que nós estamos preparando com muito carinho um site para você estudar sempre a Bíblia. É o bibliamais.com.br. Vai aparecer a legenda para você aqui, tá? bibliamais.com.br. Não deixe de acessar esse site e fazer um dos nossos estudos. Você vai conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida. Hoje, como eu disse, vamos aprender então sobre mais um milagre operado por Jesus. A libertação do endemoniado de Cafarnaum. Quando Cristo esteve aqui na Terra, houve vários casos de possessões demoníacas. E isso aconteceu pela presença do próprio Cristo aqui, né? Cristo, que era santo, puro, veio e era um contraste com os pecados que prevaleciam naquele tempo. A pureza de Cristo despertava ódio, até mesmo daqueles que professavam segui-lo, e certamente dos demônios. Então nós vemos várias pessoas sendo atormentadas por poderes malignos, mas veremos o poder que Jesus exerceu para libertar as pessoas do poder, do cativeiro de Satanás. Mas você sabe que aqui a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você, se você puder, a orar também conosco. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, participa comigo desta oração. Pai querido, muito obrigado por termos a Tua palavra em nossas mãos e podermos estudá-la mais uma vez. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua palavra. E que nós recebamos do Senhor a graça para mais um dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você agora a acompanhar comigo a leitura do milagre de hoje. Está aqui em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 21. O cenário para esse milagre foi a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é conhecida na Bíblia como a cidade de Jesus, porque aí Jesus morou por algum tempo da sua vida. E aí aconteceu o milagre que Marcos registrou. Leia comigo então Marcos capítulo 1, versos 21 até o 28. O texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. O texto de hoje nos traz mais um milagre operado por Jesus aqui na cidade de Cafarnaum. Se você vai a esta cidade, você encontra ali, ainda hoje, as ruínas de uma sinagoga do primeiro século. Esta sinagoga, ou estas ruínas, falam de um exato local onde Jesus esteve por várias vezes adorando a Deus. E o texto no verso 21, Marcos 1, 21, começa dizendo que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então aqui estão as ruínas desta sinagoga do primeiro século. Eu estive visitando esse local há um tempo atrás. E olha como é emocionante você pisar ali num local
onde você sabe que ali Jesus esteve. Ali, há 2000 anos atrás, ele operou vários milagres. Ali, há 2000 anos, ele ensinou as multidões. O texto diz que era sábado. Era um dia de sábado que Jesus foi para essa sinagoga. Em Lucas 4,16, Lucas 4,31, o Evangelho diz que era o hábito de Jesus ir à sinagoga aos sábados. Ele ensinava lá aos sábados. E mais uma vez nós encontramos Cristo ensinando num dia de sábado na sinagoga. Eu fico pensando nas pessoas que estavam ali, naquela sinagoga, naquele sábado. Que privilégio ouvir o humilde mestre da Galileia trazer lições preciosas do céu para a vida deles. Como será que era o timbre de voz de Jesus? Como será que Jesus se comportava no meio das pessoas? Como será que ele buscava as ilustrações? Como ele falava ao coração das pessoas? Eu fico imaginando que privilégio ter ali um culto sabático com a presença do próprio Jesus. Quem sabe algum assistente da sinagoga trouxesse para ele os rolos e ele buscasse alguma passagem da Bíblia e pudesse ler. Agora imagine você, o próprio Deus que deu origem ao ser humano, a esse livro, lendo algum texto e fazendo alguma aplicação. Eu imagino que não deva ter nenhum mestre, nenhum professor com tanta sabedoria como tinha Jesus. E, de fato, isso ficou muito claro no texto. As pessoas se impressionavam com a sua doutrina, com a forma como ele ensinava. Mas eu queria tirar com você hoje algumas lições espirituais do texto. A primeira delas é que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga no sábado. Como eu disse, não apenas Marcos 1:21 está dizendo isso, como Lucas 4:16, Lucas 4:31. Agora, por que Jesus tinha esse hábito de ir à sinagoga ao sábado? Bom, nós temos que voltar lá para o início da Bíblia. Quando vamos lá para o livro de Êxodo, nós encontramos o servo de Deus Moisés, recebendo do próprio Deus 2 tábuas de pedras. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, é dito que Deus escreveu nessas 2 tábuas, com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, aquilo que Deus usa para manter ordem e harmonia no universo. A lei de Deus é tão eterna quanto Ele mesmo. A lei de Deus sempre existiu. A lei de Deus não foi criada, não foi inventada nos dias de Moisés. E lá na lei de Deus, escrita pelo próprio dedo, aparece em Êxodo 20, versos 8 a 11, Deus ensinando claramente que é no sábado que nós devemos adorar a Deus. O mandamento você pode acompanhar em sua Bíblia, diz lá claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu jumento, nem o teu boi, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Isso não começou com Moisés. Alguns cristãos hoje têm argumentado que o sábado foi dado para a nação judaica, mas isso é um equívoco. E eu queria ajudar você a entender isso. Quando nós vamos para Gênesis no capítulo 2, logo nos primeiros versos, é dito claramente que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou, abençoou e santificou. Todos os dias da semana são bons, mas santo apenas o sábado. E ele está no 4º mandamento da lei de Deus. E como Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18, ele não veio mudar essa lei. Ele veio para cumprir aquilo que a lei preconizava. Isso quer dizer que hoje nós temos o privilégio de adorar a Deus no dia que Ele criou para ser adorado, o sábado. É por isso que Jesus foi para a sinagoga no dia de sábado. É por isso que Jesus ensinava no dia de sábado. É por isso que Ele fazia o bem no dia de sábado. Em Marcos 2, 27, Ele declarou: eu sou o Senhor do sábado. E a palavra Senhor significa dono, proprietário. Ele originou o sábado.
Agora entenda uma coisa, Deus não criou um dia para que o homem pudesse ter o descanso. Deus criou um dia para que o homem pudesse ter relacionamento com Deus. Logo depois dos 6 dias da criação, a primeira coisa que o homem fez foi descansar, estando na presença de Deus, mas ele foi criado no 6º dia, ele não estava cansado. E por que então Deus deu o sábado? Primariamente para se relacionar com suas criaturas. É verdade que o sábado é um dia de descanso, sim. Nós trabalhamos 6 dias e precisamos de um dia para descansar. A Bíblia diz que deve ser o sábado, mas o sábado foi criado primeiramente para o descanso espiritual, para o contato com Deus. Eu e você precisamos parar todas as semanas para esse contato com Deus. Isso está claro na lei de Deus. Isso está claro em Gênesis capítulo 2, porque depois de criar tudo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Ele não estava cansado. Ele fez isso para nos dar um exemplo que hoje deve ser seguido. E, infelizmente, muitos cristãos estão se esquecendo desse mandamento. Mas quem sabe hoje o Espírito Santo fale com você e te ajude a ver a beleza que há nesta verdade do 4º mandamento. Imagina Cristo ali ensinando num dia de sábado na sinagoga. O verso 22 de Marcos 1 diz: maravilhavam de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Cristo ensinava como aquele que tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os professores da lei, mas eles não tinham autoridade. Por que não tinham? De onde derivava a autoridade de Cristo? A autoridade dele derivava de 2 coisas. Primeiro, no conhecimento da palavra. Jesus conhecia as Escrituras. E sabe quem foi a grande professora de Cristo? Maria. Você que é católico está me assistindo? A Virgem Maria. Ela foi a grande professora de Jesus. Foi ela que desde os tenros anos colocou Jesus no colo e ensinou para ele os princípios ensinados por Moisés. Você sabe que nos dias de Cristo não havia o Novo Testamento. Este só começou a ser escrito lá na 6ª década, depois do ano 50, 60. Mas então Maria tinha acesso ao Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento em grego, que nós chamamos de Septuaginta. E Maria tinha acesso a esses escritos. Ela foi a primeira professora de Jesus. E quando Maria ensinava a Cristo, ele via a beleza, a harmonia que havia na palavra. Ele foi crescendo no conhecimento da palavra. O salmista havia preconizado a respeito de Cristo: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E Jesus guardou no coração as palavras. Lembra o que ele disse para o tentador, lá em Mateus capítulo 4? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, não adorarás outro senão o Senhor teu Deus. Jesus tinha a palavra no coração. Ele conhecia as Escrituras. E quando ensinava, ele ensinava aquilo que estava nas Escrituras. Ele não estava preso às tradições do judaísmo. Ele não se prendeu aos ensinos tradicionais. Ele ficou com um claro, assim diz o Senhor. É por isso que o protestantismo, quando nasceu no século XVI, buscou restaurar essa verdade do princípio sola Scriptura. Só a Escritura, só a Bíblia é a autoridade. Ela é a palavra final. Ela é a verdade absoluta. No mundo onde as pessoas querem relativizar ou tentam relativizar a verdade, isso não pode acontecer. A Bíblia é a única verdade absoluta. Jesus ensinava o que nela estava escrito. Agora, havia um segundo ponto que dava a Cristo autoridade para ensinar. Ele não só conhecia a palavra, mas ele era praticante da palavra. Esse é o detalhe. Jesus não apenas conhecia na teoria, ele vivia o que ensinava na prática. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele se comportava como luz. Ele agia para benefício dos que estavam ao seu redor.
Ele abria a mão de se beneficiar para beneficiar a outros. Ele estendeu a mão para quem o feriu. Ele ofereceu perdão para quem blasfemou dele. Ele ofereceu ajuda para quem o criticou. Cristo era a luz no meio das trevas. Cristo era o santo no meio de uma sociedade ímpia e pecadora. E por causa da sua santidade, ele mexeu com o sistema do inferno. Os demônios ficavam impacientes à sua presença. E enquanto ele ensinava na sinagoga com autoridade que vem do Senhor, um homem foi possesso de espírito imundo. Entrou dentro da sinagoga e começou a declarar e a criticar Jesus. A que viestes? Viestes para perder-nos? Ou seja, você veio para quê? Para nos destruir? Bem sabemos que és o Santo de Deus. Que contraste. Enquanto os líderes religiosos que detinham o conhecimento dos oráculos divinos acusavam Jesus de operar milagres pelo poder de Beelzebul, até os demônios reconheceram ser ele o Santo de Deus. Mas não é esse o mal que permeia a nossa sociedade hoje? Não é isso que está acontecendo em nossa sociedade, no Brasil, por exemplo? Nós queremos excluir Deus das escolas, queremos excluir Deus do parlamento, queremos excluir as instituições divinas da vida da sociedade. Vivemos uma guerra contra a família, uma guerra contra os valores morais, uma guerra contra os princípios. Não é isso que está acontecendo? E sabe o que são essas coisas? São manifestações do mal para atacar Deus e a sua obra. Esse homem possesso de espírito imundo veio enquanto Jesus ensinava na sinagoga. Ele tentou atrapalhar o ensino de Cristo, mas ele teve que reconhecer: és o Santo de Deus. Porque diante da autoridade de Cristo, até os demônios devem se submeter. Diante do senhorio de Jesus Cristo, até os demônios devem reconhecer a sua autoridade e seu poder. És o Santo de Deus. E sabe o que fez Cristo? Mandou que ele se calasse e expulsou o demônio desse homem. E por que Jesus fez isso? Porque estas declarações apresentavam Cristo como o Messias da profecia. Isso poderia conturbar seu ministério. Ele não deu voz aos demônios. E eu acho interessante que hoje, muitas vezes, em até cultos religiosos, existem pessoas colocando microfones nas mãos de endemoniados para que eles falem. Como assim? Dar espaço para o diabo em nosso culto de adoração? Dar espaço para que o diabo fale em nossas reuniões de estudo da Bíblia e oração? Você não acha isso uma incongruência muito grande? Jesus não permitiu que o diabo tivesse parte nessa adoração. Jesus expulsou, repreendeu. Jesus disse: cala-te e sai deste homem. E os demônios são obrigados a obedecer à ordem do Divino Mestre. E no mesmo instante, o demônio o deixou. Verso 26 diz: o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Não foi sem luta que o demônio saiu. O demônio se incomodou. O demônio gritou. O demônio agitou. O demônio tentou acabar com a vida desse homem. Mas esse homem já estava na presença do Autor da vida. E os demônios não têm poder diante do Cristo exaltado, do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. Eles tiveram que obedecer e deixaram esse homem. Ali estava ele agora, liberto e em paz. Interessante que na sequência do texto, as pessoas que estavam na sinagoga ficaram admiradas. O que está acontecendo? É isso uma nova doutrina, porque até mesmo os demônios se submetem. Sim, Jesus veio para
vencer as forças das trevas. Jesus veio para estabelecer de volta a ordem e a beleza que havia no Jardim do Éden. Jesus veio para cumprir ou fazer aquilo que Adão não fez. Jesus veio para obedecer a Deus naquilo que Adão desobedeceu. Por isso ele é o segundo Adão, de acordo com Paulo. Cristo veio para trazer libertação, cura, vida. Para isso que Jesus veio. E eu fico pensando, amigos, no texto que a gente lê hoje, quando Jesus expulsa, todos se admiraram. É isto uma nova doutrina? Ele tem autoridade? E o último verso, o verso 28, diz que então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Este é o humilde mestre da Galileia, a quem os demônios se submetem. Quando você lê o Novo Testamento e você encontra tantos casos de endemoniados, é porque havia uma luta ferrenha entre as forças do bem e as forças do mal. A força das trevas e a força da luz. Satanás e Jesus. Brigando pela posse do coração humano. Agora, há uma grande verdade a ser tirada dessa história. Hoje, nós estamos vivenciando luta semelhante. Hoje, o bem e o mal estão lutando pelo seu coração, pelo domínio da sua mente. Só que Deus não força ninguém a nada. Assim Ele age, porque existe uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Só o amor desperta o amor. Jesus não age por coerção. Jesus não força ninguém a nada. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se, partícula condicional, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não força a entrada na sua vida. Jesus apela, Jesus convida, Jesus quer morar em seu coração, mas ele nunca vai arrombar a porta. Quem faz isso é o ladrão, é o inimigo. Cristo convida. E quando nós aceitamos o convite feito por Jesus, abrimos o nosso coração e permitimos que Ele entre, Ele faz morada. Então não existe meio termo. Em termos religiosos, ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Cristo foi quem declarou: aquele que ama um tem que aborrecer o outro. Aí eu pergunto para você agora: a quem você serve? De quem é o seu coração? O seu pensamento? As suas mais íntimas intenções? Quem as motiva? Quem está no controle? Será que estamos sendo dominados por sugestões, por tentações malignas, como aquele jovem endemoniado? Ou nós estamos com a mente clara e lúcida, servindo ao Senhor e fazendo sua vontade? Como estamos? Eu queria que você pensasse nisso agora. Nós iremos ouvir uma música. E enquanto ouvirmos essa música, eu queria que você no seu coração respondesse a seguinte pergunta: quem é que domina a minha vida? Na história de hoje, nós vemos alguém que era dominado completamente por Satanás. E se você percebe que você tem agido por sugestão do mal, você hoje pode ser liberto. Porque o mesmo Cristo que esteve na sinagoga naquele dia de sábado, Ele quer hoje operar também na sua vida um milagre. O mesmo Cristo que esteve ali para ajudar aquele homem, está agora diante de você para te ajudar.
se você permitir que o Espírito dele alcance você, você encontrará a libertação. Quem é que tem dominado o seu coração? Quem está sentado no trono do seu viver? Quem tem dirigido os seus pensamentos? Quem tem orientado sua vida, suas ações? Eu espero sinceramente que o seu coração se abra hoje à influência benéfica do Espírito Santo e que ele consiga ajudar você na sua caminhada. Que ele te faça vencedor diante de todas as provas. Que ele seja a luz do teu caminho. Que ele seja a tua força e a tua vitória. E é por isso que eu queria orar agora. Você ora comigo? Pai querido, muito obrigado pelo texto bíblico de hoje que nos mostra que o diabo tem tentado dominar a nossa vida, como dominou a vida desse homem. Mas muito obrigado porque Cristo vem. Ele vem para a nossa vida. Ele é o Santo de Deus. Ele é aquele que nos liberta do poder do mal, da força das trevas. Eu queria orar agora, Senhor Deus, com este amigo, com esta amiga, que tem enfrentado uma grande luta espiritual. O Senhor sabe muitos vícios que às vezes guardamos em nossa vida. O Senhor sabe às vezes as correntes do mal que tentam nos prender, mas que nesta manhã seja uma manhã de libertação. Que o Senhor manifeste o teu poder sobre a nossa vida, que o Senhor expulse Satanás para longe de nós e que nós encontremos em Jesus a verdadeira libertação. Abençoa, Pai, esse jovem que ora comigo agora, esta garota, que tem passado por lutas espirituais na sua vida, que tem passado por provas, que tem praticado coisas que sabe ser errado, mas não encontrou ainda a ajuda nem a força para se libertar. Pai, que a Tua mão agora esteja estendida sobre estas vidas, que o Teu Espírito Santo as abençoe e que elas recebam em nome de Jesus a libertação que tanto precisam. É a nossa oração, em nome do Santo de Israel, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém.